O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros, e Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é pura hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, a não ser... E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Se eu vos digo a este temei, não se vendem 5 pardais por uma pequena quantidade. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Essas são para nós da Bíblia, palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando São Geraldo, gente, teria muita coisa bonita para falar, viu, gente? Porque falar de santidade é um assunto maravilhoso. Nós gostamos de ver defeitos, mas não olhamos a santidade, as coisas boas. Tem santos, viu? Então é escondido entre vocês. A gente já tem uma experiência de muitas paróquias e de muitos anos de sacerdócio. A gente tem encontrado no caminho gente simples, gente da roça, gente que tinha também formação ilustrada, mas que era uma gostosura conversar com essas pessoas, porque são pessoas santas. Olha, a nossa alegria de sermos católicos, o nosso calendário de santos, vamos dizer numa linguagem popular, não está no gibi, viu? Todo dia aparecem uns 3, 4, 5 no nosso santoral, o livro de santos, mas, viu, isso é fichinha, tem muito mais. Santos que viveram na Itália, em Jerusalém, em Nazaré, lá na Turquia, nos países árabes, lá na Grécia, lá nas Alemanhas, viu? Quando o povo ainda era bárbaro, ainda já tinha santos brilhando como testemunho. Foi graças aos santos que a igreja se multiplicou. Não é que os padres que fizeram o povo todo virar cristão. Não é os bispos que fizeram o povo virar cristão. Não foram os papas que fizeram o povo virar cristão. Foi o próprio povo. É a graça de Deus plantada no coração humano, a santidade que tem no povo. Muita gente pensa assim, é tão difícil ser santo, né? É difícil? É, mas ao mesmo tempo é fácil. Vou dar uma receita bem simples para ser santo.
Seja sempre bonzinho com todo mundo. Tenha um coração gostoso, bom de lidar com as pessoas. Seja amável com as pessoas. Seja bem educado. Saiba falar só coisas boas. De vez em quando tem que podar um pouco, né? Quer dizer, você está querendo criticar, você põe esparadrapo na língua. Fecha a boca, não deixa o mosquito entrar não. Fica de boca fechada, viu? Que a gente às vezes tem aquelas tentaçõezinhas para fazer o contrário. Mas a santidade é uma das coisas mais bonitas que existe na comunidade cristã. E todos no segmento de Jesus Cristo. Isso é que é bonito. Todos sempre como projeto. O Cristo que nos diz, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, siga-me. Seguir Jesus. Sentir essa alegria de ser Jesus. Sentir e saber que a sua vida no lar, na família, esposa, filho, pais, titios, vovô, vovós, parentes, ou pessoas conhecidas, viu? Que estão aí no meio do mundo, sem dizer nada, sem fazer propaganda, sem aparecer na TV, sem aparecer no rádio, viu? Sem vir aqui na frente pregar para o povo, não é? Mas que, é a minha experiência, pelo menos, é também de vocês, é tão gostoso lidar com gente boa. É bom demais lidar com gente boa. Santidade é ser bom. E renunciar essa graça de Deus recebida no batismo e continuada nos sacramentos e na nossa vida de cristão, na nossa piedade popular, nas nossas devoções, viver com esse espírito bom. Aprendei de mim, diz Jesus, sou manso e humilde de coração, assim tereis repouso em vossas almas. Isso é só a introdução, porque o nosso assunto é São Geraldo. Vocês já ouviram falar, durante toda essa novena, né? Se falou das coisas de São Geraldo, desde o seu chamado por Deus para viver uma vocação, lá na Itália, numa cidade italiana, pequena, chamada Muro, M-U-R-O, é italiano, né? Numa pequena cidade que ele viveu, mas desde pequeno, ele tinha amor pelas coisas da igreja. Ele procurava as coisas da igreja. Ele não era nenhum beato. Não sei se ele já foi coroinha naquele tempo, talvez tenha sido, né? Mas foi um menino, certamente, como antigamente a gente era congregado mariano infantil, né? Ou então da cruzada eucarística, que procurava comungar todo sábado, uma vez por semana, que fazia reuniões. Então, crianças, houve uma época que criança que era muito devota, o povo tinha muita fé. Crianças que morreram pequenas, o povo, viu, achava que até faziam milagres. Eu me lembro, Belo Horizonte, a primeira vez que eu fui, do lado, outro morro contrário ao morro em que eu estava hospedado, que era o nosso convento de Carlos Prates, lá do lado do Caiçara. Tinha um lugar lá, eu falava, olha, toda hora tem gente aí rezando, porque ali uma criança pequena e inocente foi assassinada. Ela derramou seu sangue. Mas vamos lembrar daquelas outras crianças inocentes que foram sacrificadas pelo egoísmo do rei Herodes, que tinha medo de ter um competidor com ele, não é? E mandou matar as crianças de Belém, em que as mães choraram, e que esse choro das mães ainda estão hoje, não apenas choro, viu, pelas suas crianças que morrem, ou que não puderam nascer, que foram abortadas antes de nascer, ou crianças grandes, cujos filhos foram sacrificados pela ganância, pelo egoísmo humano. Não vamos falar muito tempo sobre as mães da La Plaza del Mayo, frente a Buenos Aires, mulheres que viram seus filhos, alguns casados, por motivos políticos, porque fizeram opção preferencial pelos pequenos e pobres, lá na Argentina. Foram perseguidos, assassinados pela ditadura militar lá da Argentina. Não vamos falar da ditadura aqui não, que também matou alguns. E do Chile pior, né? Mas mataram muita gente, né? Entende? E, viu?
o terrível que aquelas pessoas que mataram os pais dessas crianças, levaram aquelas crianças, adotaram aquelas crianças, para elas aprender a amar a quem matou os seus pais. É o grito dos inocentes que clama ao céu. E só a justiça divina, só a bondade de Deus que é capaz de secar esse sangue humano derramado no sacrifício do egoísmo humano, né? Ou seja, nós somos uma comunidade de santos. Nós consideramos santos todos aqueles que dão sua vida. Nos últimos anos, temos muitos exemplos. Irmã Dulce de Salvador, eu já tive felicidade, há uns 20 anos atrás, estava pregando retiro lá em Salvador, uma comunidade de freira. Quem apareceu lá? A irmã Dulce. Eu abracei a irmã Dulce, muito emocionado, mas eu tive medo naquele abraço que eu ia quebrar os ossos dela, tão magrinha. Ela estava com muita febre, mas saía do hospital, fugia escondida dos médicos para ir para a rua socorrer os que estavam debaixo do viaduto. Nós tivemos há muito tempo um frei nosso aqui, de Vinópolis, que lidou muito com criança. Ninguém o chama de santo por isso, mas ele soube optar por esses pobres. Ele ajudava lá no Rio de Janeiro a recolher aquelas crianças lá debaixo do viaduto ali, pé de Cascadura, Madureira, Bom Sucesso, né? E levou até, fez um pequeno albergue no quintal da casa paroquial, daqueles rapazinhos. Ora, esses meninos estavam muitas vezes ligados ao tráfico, né? Os bandidos usavam aqueles meninos, naquele tempo chamavam como aviões. Foi Frei Mariano, não? Como aviões. Não é que um dia, um daqueles rapazinhos que foi tirado da FEBEM para ajudá-lo a ser melhor, até o levou para a casa paroquial, que ele ficou encarregado pela gangue, que ele estava dominado por uma gangue, para matar o Frei Mariano. Não é histórico, história do antigamente, é do nosso tempo. Eu que já dirigi a ordem, fui lá para ver a situação dele, né? Ele teve que ficar alguns meses com colostomia, né? Por causa desse tiro, né? E ele não desanimou. Ele morreu, mudou para Belo Horizonte, que era menos perigoso o seu trabalho, o seu apostolado, mas morreu sempre preocupado com as crianças. No seu enterro lá em Carlos Prates, eu fiquei emocionado quando vimos aqueles pivetes, aqueles guris ao redor do caixão do Frei Mariano, né? Chorando, viu? É uma cena muito emocionante, viu? Ver aqueles meninos chorando porque o seu pai, material espiritual que criou obras a favor deles, estava ali morto. Não foi assassinado, não, de morte natural, de velhice, mas morreu, né? Foi uma luz que se apagou depois de ter feito todo o bem. E assim, viu, Teresa de Calcutá, né? E tantos outros que muitas vezes no anonimato estão por aí afora, dando a vida pelos seus. São Geraldo, viu, ele queria ajudar, ele tinha vocação religiosa, procurou conventos, mas ele era de saúde fraca e não tinha muito estudo, não foi logo aceito nas várias ordens e congregações lá da Itália. Até que ele ouviu lá perto os pregadores redentoristas missionários do Santíssimo Redentor, pregando missão e mostrando que era uma congregação nova, fundada por Santo Afonso de Ligório. Nem todo mundo sabe que é quem está dando aqui a cruz a São Geraldo, é Santo Afonso de Ligório, mostrando um ideal de missionário, de levar o evangelho a outros povos. Ele então aceitou o convite e entrou aí nesse novo instituto. Sofreu, não vão pensar que foi tudo fácil para ele lá, não. Até calúnia ele teve. Quem lida com as coisas de Deus vai ver o que é bom para todos, sofre. Mas
ele aceitou. Até que os seus superiores, guiados por Santo Afonso, que era um teólogo moralista, escritor de livros, orientando como os padres devem atender os penitentes nas confissões, né? O fundador da sua congregação tirou, né, aquela censura de não poder sair do convento. Ele nem podia sair na rua, achava que ele era pecador demais. Então foi retirada aquela censura e ele pôde fazer o que ele sempre quis, na porta do convento, ajudar os pobres. Ou seja, a santidade passa pela caridade. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus. Foi o que fez São Geraldo. Novo, muito novo. Se não me engano, acho que morreu com 29 anos. Nem experimentou um trabalho assim maior, mas a igreja reconheceu, seus confrades reconheceram. O povo reconheceu. Então realizou-se. A voz do povo, às vezes, é a voz de Deus. Deus fala nas linhas da história. Tanta coisa que parece tortuosa, a luz do Evangelho se chama caminho reto que leva a Deus. Esse caminho reto que leva a Deus é o amor, é amar, é saber tratar as pessoas, é ser feliz por viver com a família cristã, ou ajudar a sua família a ser cristã. Mesmo que talvez riam de você, ajude a sua família a ser cristã. É o que o Papa Francisco está refletindo com os bispos cardeais em Roma nesses dias. Como ajudar a formar verdadeiras famílias cristãs dentro da sociedade moderna, que é tão complicada, com tanto problema, que não é como antes, no tempo dos nossos avós, nossos bisavós. Antigamente talvez era mais simples. Hoje em dia é mais complicado saber se está certo ou está errado, se é esse o caminho de Deus, se pode isso ou não pode. É complicado. A pessoa tem que ter uma formação boa para ele mesmo saber distinguir o caminho de Deus na sua vida. São Geraldo optou, tão querido, sobretudo nas montanhas de Minas Gerais. Eu conheço vários estados do Brasil e de outros países, mas São Geraldo, viu? É um santo muito querido entre nós. E a devoção a São Geraldo aqui não é nova, não. Já é mais antiga. Eu ainda me lembro quando eu era pároco do santuário, há uns 30, 40 anos atrás, me convidaram aqui uma porção de ônibus especiais que saíram daqui de frente à igreja de São Geraldo e foram lá para Curvelo, no jubileu de São Geraldo. Aí que eu descobri que Divinópolis é uma cidade que muito quer, muito gosta, muito ama São Geraldo, na simplicidade da sua vida, na sua humildade, nessa dependência, nesse entregar-se nas mãos da divina providência, mesmo quando ele estava sendo caluniado sobre si mesmo, ser fiel. O que pede de um bom administrador da graça de Deus na sua vida é ser fiel àquilo que você recebeu no seu batismo, na sua família, no seu berço, no seu lar e na sua comunidade. É aí que nós vamos caminhar longe. Portanto, é o ideal para as pessoas maduras, idosas, família, casais, jovens também, crianças também. Eu fico edificado, emocionado, viu? Quando eu vejo crianças, às vezes, aqui, São Geraldo, eu estou lá atrás, estou observando. Tem criança que senta ali na frente, ajoelha ali em frente do sacrário, põe a mão assim diante lá do Santíssimo e reza com tanta devoção, que eu falo, é uma lição para a gente, que somos grandes, que nós temos essa simplicidade de coração das crianças, que a gente aprenda, com o exemplo do santo de São Geraldo, a caminharmos os caminhos de Deus. Tortuosos talvez, a gente não sabe o que é o futuro, mas a gente procura ser fiel. O que se pede um bom administrador da graça de Deus na sua vida é ser fiel ao projeto de Deus. Louvado seja Jesus Cristo.